Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lar dos Contos. E a pedido de vocês eu tô trazendo mais uma parte da história da Litera. Se você ainda não conhece essa história, você pode acessar ela desde o primeiro episódio aqui nos cards e também aqui na descrição do vídeo. E se você gosta da minha narração dos meus vídeos, então já deixa o gostei nesse vídeo para apoiar o canal. Também se inscreve se ainda não for inscrito e ativa o sininho de notificação para ser notificada toda vez que eu lançar um vídeo aqui no canal. Sem mais enrolação, partiu pro vídeo. O sumo sacerdote, Boca de Midê, sugere para o príncipe que, se ele libertar a Litera das garras do Duque Monstro, ele melhoraria sua reputação. Eu tô de saco cheio. O príncipe até concorda, mas como não conhece a Litera, ele não quer se dar o trabalho de enfrentar o Duque, o Grão-Duque. Sua noiva, a Manila, então, se oferece para ajudar o príncipe a se aproximar da Litera, com o objetivo, claro, de anular o casamento dela com o Grão-Duque. Agora você vê, mas é tudo um lote de desocupado mesmo, né? Bando de burguês safado! Lá na casa dela, a Litera fica surpresa ao receber uma carta, que é um convite da Manila. Então nós vemos que na sua vida passada, elas eram amigas, mas no romance original, a Manila ela tinha um final trágico. Mas para evitar isso, a Litera tenta mudar o curso da história, dando a Manila uma posição que ela sempre quis. Ela até se torna uma professora de política e parceira de drinks da Litera. Porém, a família de Manila, ela não se dá bem com o Grão-Duque, pois eles veem o Duque como uma ameaça ao poder político deles. Litera se pergunta por que a Manila a convidou assim de repente, mas o Duque a tranquiliza, dizendo que ela pode ir de boas. Ele finge lá que tá de boa com isso, só que a Litera percebe o verdadeiro sentimento dele. Ele está claramente preocupado, embora tente disfarçar. Então ela decide que ele vai acompanhá-la. Enquanto espera a carruagem de Litera, a Manila mal acredita que ela realmente aceitou o convite. Tipo, o plano inicial era mandar os convites e a Litera não responder. Ela pensou que a Litera não ia responder, porque assim, se a Litera não respondesse, a Manila iria informar o imperador que ela estava sendo mantida em cativeiro pelo Duque Monstro. Mas, como nem tudo sai como planejado, a Litera simplesmente aparece ali no primeiro convite e ainda por cima com o Duque a tiracolo. Então a Manila e o pai dela, que estão ali esperando a carruagem, ficam surpresos. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Agora a Manila percebe que Litera não é normal. A Litera se acomoda, tira os brincos e os joga na mesa, sem se importar com as boas maneiras. Manila, observando isso, se pergunta como que alguém de uma família nobre, mesmo que pobre, pode ser tão sem modos assim. Rapaz, tá certo isso? Sem perder tempo, a Litera ela vai direto ao ponto e pergunta por que a Manila a convidou, já que ela não faz parte da alta sociedade e nem traria nenhuma vantagem política ali. Manila então tenta puxar assunto sobre o casamento da Litera com o Grão-Duque, mas a Litera percebe que isso é só uma desculpa e decide ser ainda mais ousada. Ela derrama chá de propósito e pressiona a Manila a revelar suas verdadeiras intenções. Aqui tem coragem. A Manila tenta até manter a compostura, mas a Litera sabe exatamente o que está fazendo. Ela percebe um detalhe. A Manila sempre esconde seus verdadeiros sentimentos, cobrindo a boca com o leque, mas quando vai dizer a verdade, ela toca a boca com a mão sem perceber. E foi exatamente isso que ela fez ao perguntar se Litera já teve algum desgosto com o Grão-Duque. A Manila então finalmente cede e conta toda a verdade para Litera, todo o plano e todo mundo que está envolvido nisso. Litera então sorri e a agradece pela honestidade. Manila também promete para ela que vai contar ao príncipe que o vínculo entre a Litera e o Grão-Duque é inquebrável. Ela também propõe um acordo. Ela quer que Litera a ajude no futuro em troca de apoio. Litera concorda desde que não envolva separar ela do Grão-Duque. Mais tarde, quando a Litera e o Grão-Duque estão saindo, eles se abraçam publicamente, deixando claro o quão próximo eles estão, mostrando pra todos que aquele casamento ali é real, que pelo amor de Deus a Litera não tá em cativeiro, gente. Será que o homem não pode ser feliz só porque ele tem cicatrizes? Que absurdo! Manila fica pensativa, até perceber que Litera esqueceu seus brincos. Na carruagem, a Litera fala pro Grão-Duque que vai usar a Manila para se vingar do príncipe. Ela também agradece ao Grão-Duque por ter sido gentil com um jovem chamado Topaz. Isso vai ajudar muito no plano dela, porque esse Topaz, na verdade, é o primo do Grão-Duque, um filho ilegítimo do imperador. A família da Manila escondeu isso, criando ele como se fosse um órfão para manter esse segredo.
segredo. O Grão-Duque desconfia que eles querem que o Topaz, né, assuma o lugar do príncipe. E é por isso que a Manila está se aproximando tanto do príncipe. Meu Deus, tô passada, babado fortíssimo. Litera quer ajudar a Manila a concretizar seus planos, matando assim 2 coelhos numa caixotada só, porque daí ela se vinga do príncipe sem se envolver diretamente na política e ainda retribui a Manila por ela ter encorajado ela a se casar com o Grão-Duque em sua vida passada. O Grão-Duque, emocionado, declara que também protegerá a família de Manila. De repente, começa um clima ali entre o Grão-Duque e a Litera e eles acabam se beijando. De repente, a empregada Nick abre a porta. Putaria! Já na pousada, o casal aproveita o momento romântico. A Litera expressa sua felicidade por ter o Grão-Duque do seu lado e ele responde dizendo que ele é quem tem sorte por tê-la. Para encerrar o dia, eles decidem dormir juntinhos. No dia seguinte, eles fazem um piquenique num local secreto que a Litera descobriu quando ela se sentia perdida após se reencarnar. Era um refúgio que ela usava para lidar com todo aquele estresse, mas agora ela percebe que não precisa mais fugir. Ela tem o Grão-Duque ali para apoiá-la. Então ele fica emocionado e ainda inseguro sobre merecer tanto amor vindo da Litera, mas ela o convence de que ele é incrível. Afinal, quantas pessoas acreditam em uma história de reencarnação? Tipo, ninguém acredita nela e o Grão-Duque acredita. E é isso que faz dele tão especial. Litera se emociona com todo o cuidado que o Grão-Duque tem com ela. Então ela o beija carinhosamente. E ela reflete sobre como ter o Grão-Duque ao seu lado eliminou todos os seus sentimentos de solidão. E ela também agora não precisa mais de um lugar para fugir. Enquanto isso, a empregada percebe algo brilhando perto de onde ela está descansando. E é um negócio lá estranho, que emite um som e parece estar pedindo para ser levado a algum lugar, pois ele tem informações urgentes para transmitir. Litera e o Grão-Duque estão se divertindo muito juntos, esperando que esse momento dure assim para sempre. Mas então o Grão-Duque menciona como no passado, sempre que as coisas ficavam assim, sabe, calmas e românticas, algo aparecia para estragar tudo. Litera, no entanto, está convencida de que isso não acontecerá em seu lugar especial, já que nada assim ocorreu lá antes. Achou errado? Mas do nada, uma luz brilhante se aproxima deles, chamando por Litera. A empregada segue a luz e explica que tentou atacar o objeto porque ele ficava chamando o nome da Litera, mas seus esforços lhe foram inúteis. Sem perder tempo, a luz usa seu poder para teletransportar a Litera para outro lugar. Meu Deus, coitado do Grão-Duque, né? Bastou abrir a boca para falar de tragédia que acontece. Mas é claro... E é claro, gente, que não deixa ela ir sozinha, né, gente? Ele se agarra a ela e os dois vão juntos. Então, de repente, a luz se transforma numa deusa, que é a Notte, o ser responsável por ter colocado a Litera dentro do romance. A Notte vai direto ao ponto, explicando que pouco depois que a Litera morreu na sua vida anterior, o mundo inteiro entrou em colapso. Isso resultou em rupturas, em fendas aparecendo neste mundo, e essas fendas permitem que monstros passem por elas, e tá, né, desolando o mundo. Não parece roteiro daquele RPG do Selbit? Agora, ela faz tudo o que pode para conseguir parar esses bichos, mas não consegue pará-los assim completamente. E é por isso que ela está pedindo a ajuda da Litera. Quando a Litera e o Grão-Duque ouvem isso, eles ficam tentados a simplesmente ir embora e esquecer de tudo. No entanto, Notte garante que cada ruptura que ela fechar vai restaurar parte da sua saúde e sua força. Depois de pensar um pouco, a Litera concorda em ajudar. Para auxiliá-los na sua missão, a Notte fornece uma arma que durará apenas meia hora. Só isso! Como Litera não está em condições de usá-la, o Grão-Duque assume o controle. Uma luz brilhante aparece, formando uma espada na mão do Grão-Duque, e Notte deixa-os com suas últimas palavras, expressando sua crença de que eles podem salvar o mundo. O Grão-Duque segura a espada negra e, de repente, eles reaparecem onde a empregada está. Ela está meio confusa, né? Porque eles desapareceram e depois apareceram de novo de forma repentina. Mas não há tempo para explicações agora, pois a ruptura que a deusa mencionou está começando a se formar. Com uma mão carregando a Litera e a outra a espada, velho. O Grão-Duque, quando eu vejo essas cenas do Grão-Duque batalhando contra os monstros junto com a Litera, só vem aquela música na minha cabeça da Rihanna. Amém, amém.
Enfim, ele se prepara para lutar contra os monstros e ele vai estar sendo auxiliado pela empregada que sempre tem suas adagas a ponto de bala. Como de costume, o Grão-Duque luta corajosamente contra os monstros e ele até consegue conversar com a Litera no meio de todo aquele caos. Inspirada pela bravura do marido, Litera também quer mostrar suas habilidades e ela usa o seu poder para fechar a ruptura. Quando o perigo passa, o único arrependimento de Litera é ter esquecido de pedir para a deusa para impedir que o sumo sacerdote interfira mais em seu relacionamento com o Grão-Duque. E esse casal é uma fofura, né? O Grão-Duque fica corado ao perceber que Litera se preocupa mais com o relacionamento deles do que com o lugar especial dela ali, que virou uma bagunça depois da batalha, né? Ficou tudo destruído. Como a Litera precisa de um dia para se recuperar e também absorver o poder da ruptura, ela sugere que eles fiquem ali num hotel. Inclusive é um hotel extremamente luxuoso. Acontece que por eles entrarem no hotel chique, todo cobertos de sangue, os jornais começaram a espalhar um monte de fofocas e rumores, né, sobre essa entrada dramática deles aí no hotel chique, cobertos de sangue. Como esperado, outros hóspedes nobres protestam contra a presença deles, mas Litera e o Grão-Duque decidem comprar o prédio inteiro no ato, mostrando que são ainda mais escandalosos do que os rumores sugeriam. A gente rica pode, né? Ai, queria essa riqueza. Quando aquele sacerdote lá, o Boca de Midê, que foi contar fofoca pro príncipe, vê as notícias no jornal, né? Todas essas notícias sobre ele sente a necessidade de agir imediatamente. Mas esse cara não tem o que fazer mesmo, né, gente? Eu me pergunto, gente, não tem trabalho lá no templo pra ele fazer, não, que tá cuidando da vida dos outros dessa forma. Eu tenho um probleminha. Não perde uma fofoca do jornal. Caramba! Então, aparentemente, a Litera e o Grão-Duque agora se tornaram o assunto da cidade entre a classe alta, né? É o assunto do momento ali. E até o príncipe percebe que Litera acabou assim roubando os holofotes de Manila, que costumava ser o centro das atenções. A Manila acredita que a Litera fez isso de propósito, porque assim, continuasse assim, as pessoas não ia ficar pensando que ela era uma donzela em perigo precisando de resgate, né? Que ela era igual ao Grão-Duque. Só que o que isso pode causar? Se as pessoas pensam que ela é igual ao Grão-Duque, ela pode acabar sendo rejeitada por todos. E aí, no final das contas, mesmo que a Litera e o Grão-Duque acabem sendo forçados a se divorciar, ela não vai conseguir se casar novamente. Mas assim, pra Litera isso não importa, né? Tanto faz pra ela, porque ela não pretende se separar do marido dela. Vendo que Litera não parece incomodada com tudo isso, né? Como eu havia dito, a Manila acha que é melhor não irritá-la por algo tão trivial, né? Como isso. Ela então diz ao príncipe que não conseguirão cumprir o pedido do sacerdote enxerido lá, né, o Boca de Midê. Então o príncipe, ele concorda com Manila e diz que já considerou desistir, né, assim que ouviu as notícias. Enquanto isso, gente, lembra do Alfafa? Que na verdade o nome dele é Carta, mas chama ele de Alfafa, por causa daquele cabelinho dele. Enfim, ele é o melhor amigo da Litera. Ele se teletransporta diretamente para onde a Litera está, rindo alto ao ler os rumores sobre sua melhor amiga que estão nos jornais. Ele diz que, embora a Litera ainda não tenha feito sua estreia oficial na sociedade, ela já é o assunto do momento ali no Império. Carta, então, a informa sobre o plano deles de falir os nobres da lista que eles têm lá. Então, ele vai mostrando para ela notícias sobre uma nova tendência de investimento e rumores de outros nobres que estão expandindo secretamente seus negócios. Aqueles nobres desinformados acham que estão sendo os pioneiros no mundo dos negócios, mas mal sabem eles que estão prestes a ser roubados. Graças aos rumores sobre a Litera e o Grão-Duque, o pequeno esquema deles, né, do Carta e da Litera, pode permanecer nas sombras. Notando que o Grão-Duque permanece calmo e composto, apesar dele estar ali próximo, né, da Litera, o Carta pergunta se essa proximidade não está incomodando ele, né, porque o Carta gosta de provocar o Duque. Quando ele levar um supapo bem dado no meio da cara, ele vai quietar. Então, com um sorriso confiante, o Grão-Duque garante à Carta que não há motivos para se sentir ameaçado. Ele olha assim para a Litera e afirma que, desde que ele nunca trai a confiança dela, ele sabe que ele sempre será a primeira escolha dela.
Quando Litera ouve o Grão-Duque falando com tanta confiança, ela se sente incrivelmente feliz e orgulhosa do marido. Os rumores sobre Litera e o Grão-Duque chegam na casa dos pais dela. E isso tá pressionando muito o pai dela, porque aparentemente o sacerdote encherido foi quem trouxe essas notícias para o pai dela, na esperança de manipular os pais dela para ajudá-lo a separá-la do Grão-Duque. Mas adivinha só, ele não teve chance nenhuma. O cara intrometido foi na casa do... Não tô acreditando, tô com ódio desse senhor. Gente, sem chance. O barão, o pai da Litera, ele declara firmemente que não farão nada a menos que a própria Litera peça. Todo mundo respeita a vontade da Litera, só esse enxerido aí que não. Caramba, vai lá procurar lavar uma louça? Meu Deus, eles não estão interessados no que o sacerdote tem a dizer.